Olá, família de fé. Eu sou Rebeca Santos e esse é o nosso momento com Deus. Durante os últimos dias, caminhamos juntos pelas bem-aventuranças, aprendendo que Jesus não estava apenas ensinando princípios para uma vida melhor, mas revelando o caráter de quem pertence ao reino de Deus. E hoje nós iniciamos uma nova etapa. Nos próximos dias, vamos continuar caminhando pelo Sermão do Monte, um dos ensinamentos mais profundos de Jesus registrado nas Escrituras. Não será apenas uma sequência de mensagens, mas um estudo da palavra, versículo por versículo, permitindo que o próprio Cristo nos ensine como deve viver alguém que decidiu segui-lo. E logo no início dessa caminhada, Jesus faz uma declaração que deveria nos levar a um profundo exame de consciência. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus diz: "Vós sois o sal da terra." Jesus não está apenas revelando quem somos. Ele também está revelando para que nós existimos. O sal nunca foi feito para ficar guardado. Sua função sempre foi fazer diferença onde é colocado. Da mesma forma, um discípulo de Cristo não foi chamado apenas para frequentar uma igreja aos domingos. Foi chamado para influenciar a família, o trabalho, a escola, a vizinhança e todos os lugares por onde passa. Essa é a identidade que Jesus entrega aos seus discípulos. O sal, na época de Jesus, era muito mais do que um tempero. Ele preservava os alimentos da corrupção, ele dava sabor, ele fazia a diferença no ambiente onde era colocado. Da mesma forma, Deus deixou sua igreja neste mundo para impedir que a corrupção espiritual avance sem resistência e para revelar através da nossa vida o caráter de Cristo. O problema é que muitos cristãos deixaram de influenciar o mundo e passaram a ser influenciados por ele. Hoje, muitos têm medo de defender a verdade para não serem chamados de radicais. Negociam princípios para serem aceitos, silenciam quando deveriam testemunhar, adaptam a palavra para não desagradar ninguém, mas Jesus nunca chamou seus discípulos para se parecerem com o mundo. Ele os chamou para serem diferentes. E é por isso que Jesus faz um alerta tão sério. Se o sal perder o seu sabor, o sal não deixa de existir, mas deixa de cumprir o propósito para o qual foi criado. E talvez esse seja um dos maiores perigos da vida cristã. Não é abandonar a igreja, não é deixar de ler a Bíblia, é continuar frequentando os cultos, continuar dizendo que é cristão, mas viver de uma forma que ninguém consiga enxergar Cristo em você. Existe uma diferença entre carregar o nome de cristão e viver como discípulo de Jesus. A nossa geração corre o risco de querer um evangelho que seja aceito por todos. Mas o verdadeiro evangelho sempre confrontou o pecado antes de confortar o pecador. Por isso, antes de tentar mudar o mundo ao redor, pergunte: o mundo ainda consegue perceber Cristo em mim? Hoje eu quero deixar 3 perguntas para você refletir diante de Deus. Se as pessoas observassem a sua vida durante uma semana, elas perceberiam que você pertence a Jesus? Suas atitudes confirmam aquilo que os seus lábios pregam?
Ou você tem perdido pouco a pouco aquilo que deveria fazer de você alguém diferente? O sal não precisa anunciar que é sal. Sua presença já faz diferença. Da mesma forma, um verdadeiro discípulo não convence apenas pelo discurso. Ele testemunha com a maneira como vive. Amém? Glória a Deus! Que mensagem forte, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Vamos à oração? Jesus, livra-me de um cristianismo apenas de aparência. Não permita que eu carregue o teu nome sem refletir o teu caráter. Perdoa-me pelas vezes em que eu me calei por medo, negociei princípios para ser aceito, ou vivi de forma indiferente à tua vontade. Faz de mim um discípulo que influencia o ambiente onde está. Que a minha vida preserve os valores do teu reino e conduza outras pessoas para mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe este devocional com alguém que também deseja viver uma fé verdadeira. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative os sininhos. Todos os dias às 6 da manhã temos um encontro marcado aqui no devocional 5 minutos com Jesus, estudando a palavra de Deus de forma simples, profunda e prática para o dia a dia. E eu tenho uma novidade muito especial para compartilhar com vocês. Está disponível o meu devocional em PDF, Senda da Mulher Inabalável, 5 dias para fortalecer a sua fé em meio ao processo. Foi um devocional preparado com muito carinho, oração e dedicação para você permanecer firme mesmo nos dias difíceis da caminhada cristã. O link está disponível na descrição desse vídeo. Tenho certeza de que esse devocional será uma ferramenta para fortalecer a sua vida e aprofundar ainda mais o seu relacionamento com Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, fortaleça a sua caminhada e faça de você um discípulo que nunca perde o sabor do Evangelho. Nos vemos amanhã no próximo episódio da série Sermão do Monte. Fique com Deus.